Bom dia. Segunda-feira, 5 de dezembro. Experiências de quase morte. As famosas EQMs. Alguns argumentos modernos mais populares para provar a teoria da imortalidade natural da alma são as experiências de quase morte. Você sabe como é. Algumas pessoas que ficaram clinicamente mortas no CTI de algum hospital, elas ficam às vezes alguns minutos, algumas até horas com o coração parado, né? Mas a mente ainda continua de alguma forma funcionando. E essas pessoas, elas quando recobram, quando acordam, elas relatam que viram que sentiram como se estivessem flutuando, como se estivessem voando no quarto e viram o seu corpo deitado. Alguns dizem que viram até as pessoas chorando em torno e viram uma luz muito forte e um ser maravilhoso, compassivo e tranquilo, chamando e falando com eles. E isso tem sido usado como prova incontestável da vida na morte. Quando as pessoas que quando as pessoas morrem, o seu espírito ele sai e consegue ir para um outro plano e, enfim, aí eles relatam uma série de coisas com respeito a isso. A lição ela apresenta o posicionamento bíblico. Nós temos aqui o relato de pelo menos algumas ressurreições. O filho da viúva de Naim, né? O filho da Sunamita, o filho daquela outra viúva Sarepta, a filha daquele chefe da sinagoga, o Jairo, e também a própria ressurreição do Lázaro, lá em João capítulo 11, versículos 40 a 44. Em nenhum caso desses aí, as pessoas que ressuscitaram vieram dizendo que viram alguma coisa durante a sua experiência de morte e simplesmente elas recobram a vida e voltam a viver naturalmente. O caso mais forte que nós podemos ter aqui é o de Lázaro. Lázaro passou 4 dias na sepultura e a Bíblia fala que seu corpo já cheirava mal. Se ele tivesse que ter alguma experiência ou contar alguma coisa, quem teria mais coisa para contar era o Lázaro, porque afinal de contas, quanto tempo ele passou morto? Mas a Bíblia fala que quando ele ressuscitou, ele nada tinha a dizer, apenas voltou e continuou vivendo a sua vida normalmente. Se nós entendermos que não existe nenhuma consciência na morte conforme a Bíblia fala e aceitarmos que o que a Bíblia fala é verdade, então como é que a gente vai entender essas experiências pós-morte que as pessoas dizem que têm? A gente vai ter que entender que isso deve ser pelo menos duas coisas, segundo a lição. Ou um fenômeno psíquico-químico na nossa mente, que é natural, ou nós vamos entender que isso aí é um engano satânico. O diabo ele faz alguma coisa com que as pessoas elas possam pensar que estão vendo aquilo que realmente não viram. Ou a gente ainda pode pensar uma terceira opção, que é a união das duas coisas. O diabo usa esses fenômenos psíquico-químicos que acontecem na nossa mente e ele realmente usa isso para que a gente possa ser enganado e a gente possa realmente pensar que existe vida após a morte ou vida na morte. Tá bom? Que Deus possa nos ajudar a entender cada vez melhor o estudo da lição, que você possa se aprofundar nesse estudo aqui. Eu estou dando só uma palhinha rápida, mas vamos estudar, vamos ir a fundo, que isso ajuda a gente a realmente ter uma visão melhor do que a Bíblia ela fala e do que é a vida de verdade. Um abraço forte, até mais, tchau, tchau.